sem ver. Quem é que lembra qual foi a última carta que nós estudamos? Nossa, na hora. Muito bom. 1 Coríntios. Então, hoje, qual a carta que nós vamos estudar? 2 Coríntios. Nós estamos tentando fazer na ordem cronológica, mas essa aí foi fácil da gente descobrir, que depois de 1 Coríntios vem 2 Coríntios. E nós vamos falar sobre essa carta, que é a continuação, vamos dizer assim, daquela carta. Não é necessariamente a continuação da mesma carta, porque nós já sabemos que foram 4 cartas aos Coríntios. Então a gente sabe que teve uma primeira carta, que foi perdida. A gente tem essa segunda carta, que na verdade é a primeira carta na Bíblia, que foi a segunda carta que Paulo manda para os Coríntios. E aí a gente tem a quarta carta, que também, a terceira carta, desculpa, que também foi perdida. E a gente tem a quarta carta, que é a segunda carta aos Coríntios. Então, a gente sabe que foram 4 cartas pelas coisas que são escritas na própria Bíblia, né? E eu creio que o que a gente tem é porque o Espírito Santo quer que a gente tenha. Então, as cartas que a gente deveria ter, nós temos nas nossas mãos. Mas nós sabemos que foram 4 cartas aos Coríntios. Então, eu sei que eu estou falando aqui, mas é a segunda carta, que na verdade foi a quarta carta, então é um pouco confuso, mas é a segunda carta aos Coríntios. E o que a gente aprendeu até agora sobre a igreja de Corinto? Quem aqui pode me falar alguma coisa que você lembra quando a gente estudou sobre 1 Coríntios? Alguma coisa que você sabe sobre a igreja de Corinto? Hã? Pecadores, né? Como assim? Que estavam brigando demais, muitas intrigas, né? O que mais que a gente lembra sobre a cidade de Corinto? O que você lembra necessariamente sobre a cidade? O que a cidade era? Conhecida por prostituição, era uma cidade muito perversa, era uma cidade que a cidade em si já era muito pesada, tinha muitos templos, né, aos outros deuses, e nesses templos tinha muitas prostitutas, então as pessoas iam aos templos, elas se prostituíam em nome dos deuses deles, e na verdade Paulo avisa que essas coisas estão acontecendo agora dentro da igreja. Paulo, na 1 Coríntios, ele fala muito sobre os pecados sexuais, fala muito sobre o que a igreja está fazendo, e na verdade 1 Coríntios é uma carta muito prática. A gente aprendeu muita coisa prática. Paulo vai pulando de um tema para o outro, vai falando de como a igreja precisa agir, mas agora a gente chega em 2 Coríntios, que Paulo já tem um relacionamento com essa igreja. Paulo manda uma carta que, de acordo com o que a gente tem aqui em 2 Coríntios, mostra que algumas coisas eles fizeram, mas a maioria eles ainda não se acertaram. Tanto que Paulo fala assim, olha, eu não vou nem visitar vocês agora. Porque se eu visitar vocês agora, vocês vão ficar tristes, porque na verdade eu vou ter que corrigir mais uma vez. Mostra pra gente que Paulo provavelmente foi a Corinto depois da primeira carta e não foi uma visita fácil. A Bíblia fala que foi uma visita difícil, tanto para ele, tanto para a igreja, porque realmente ele teve que corrigir muito a igreja. Então a gente sabe que agora tem essas notícias que Paulo recebeu. A gente vai ver que até de Tito trouxe para Paulo algumas notícias sobre a igreja de Corinto, em que algumas coisas estavam acontecendo, e algumas coisas boas e algumas coisas ruins. E entre as coisas ruins que estavam acontecendo naquele momento é que tinha muitos falsos profetas. E esses falsos profetas, na verdade, falsos professores, ou seja, como quiser chamar, eles estavam falando mal de Paulo. Então agora Paulo está escrevendo a Coríntios, onde tem uma igreja onde todo mundo não, mas algumas pessoas estavam ali falando mal sobre Paulo, sobre como estavam até colocando em dúvida a autoridade que Deus tinha dado para Paulo. E Paulo escreve uma carta agora que não é prática, mas ela é muito mais pessoal. Tá? Até porque a gente teve aí uma grande caminhada em Paulo falar com a igreja, aí ele visita a igreja, ele manda mais carta, ele corrige, e a gente tem agora essa segunda carta de Corinto, que é uma carta um pouco mais pessoal, em que a gente vai ver Paulo falando sobre algumas verdades, Paulo defendendo a sua própria autoridade em Cristo. A gente vai ver Paulo falando coisas que são muito importantes para a nossa vida cristã. 2 Coríntios tem um dos versículos mais lindos também e mais conhecidos da Bíblia. Então a gente vai decorrer aí nesse livro, nós vamos fazer aquilo que nós estamos fazendo, que nós vamos abrir a nossa Bíblia, vamos pegar alguns temas principais de cada capítulo e a gente vai discutir e conversar sobre eles. Então já abra sua Bíblia em 2 Coríntios. O tema da nossa mensagem de hoje é Cartas de Cristo, que é uma fala de Paulo nos primeiros capítulos, que eu acho linda, 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 e a gente vai entender o que isso significa. Ele fala que nós somos cartas de Cristo. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia já em 2 Coríntios 1, de 3 a 7. Nós vamos lá para o comecinho do capítulo. 2 Coríntios 1, 3 a 7. Que diz assim:
Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos de Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para que vocês tenham o consolo que os ajude a suportar com paciência os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. A nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Então, Paulo começa já a carta falando sobre o Deus de toda consolação. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, estamos aqui na Tua presença e nesse momento, Senhor, colocamos o nosso coração e a nossa mente à Sua disposição, Senhor Deus. Fala conosco nessa noite, fala aquilo que o Senhor quer trazer, Senhor Deus, à nossa alma. Pai, Senhor, que eu seja somente instrumento, mas que seja o Teu Espírito Santo que fale e que age, Senhor, nessa igreja, Senhor. Obrigada pela Tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, Paulo começa já a carta falando sobre consolação. E é interessante porque a gente vai ver que um dos temas principais quando a gente estuda as cartas de Paulo, principalmente, é que Paulo fala bastante sobre sofrimento. Paulo fala bastante sobre as dores da vida, até porque vamos combinar, né, que Paulo sofreu bastante também por causa do evangelho. E agora Paulo estava sofrendo mais uma vez porque Paulo estava sendo caluniado, estavam literalmente falando mal e fofocando sobre Paulo. E Paulo está falando aqui mais uma vez sobre os sofrimentos. Mas o que acontece? A gente tinha pessoas ali na igreja de Corinto em que as pessoas falavam que uma das razões para que eles estavam tirando a autoridade de Paulo é que eles falavam que Paulo sofria. E por Paulo sofrer, provavelmente não foi Deus que deu o ministério para ele. E isso a gente tem alguns teólogos que falam sobre isso. Que provavelmente essa era uma das razões para a qual eles estavam tirando a autoridade de Paulo ali naquela cidade. E aí o que Paulo já começa a carta falando assim, eu sofro mesmo. Eu sofro pelo evangelho, eu sofro por Jesus Cristo, mas no meio do meu sofrimento há sempre consolação. Eu acho muito interessante que o que Paulo traz para essa igreja é, olha, o sofrimento por Cristo é um sofrimento que a gente sofre assim como Cristo sofreu, nos faz se aproximarmos de Cristo. Tem várias cartas que ele vai falar também sobre isso. A gente tem até na teologia o que a gente estuda a teologia do sofrimento. E eu, como eu gosto de juntar a fé, né, com a psicologia, e eu até fiz uma tese no final do meu mestrado, eu fiz uma tese sobre o sofrimento na Bíblia, sobre como esse é um tema que a gente fala muito sobre, como a gente tem muito trauma, muita tristeza também, mas também temos muita alegria, temos vitória. O que Paulo traz pra gente é sim, eu sofro, eu passo por dificuldades, eu sofro pelo evangelho, mas no meio de todo esse sofrimento existe um Deus que não muda. O interessante que o que ele traz pra gente é que por mais que as consequências, as circunstâncias da vida sejam difíceis, isso não muda o caráter do meu Deus. E ele vai falar qual é o caráter do Deus dele. Tanto que ele começa já falando, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que também possamos consolar os outros. Então, o que Paulo começa nessa carta dizendo, olha, eu sei que eu sofro, mas eu tenho um Deus que ele consola, eu tenho um Deus que é misericordioso, eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que cuida de mim, e a gente não pode ver o evangelho como um lugar em que a gente não vai ter sofrimento. O evangelho é um lugar que sim, nós vamos sofrer por causa do evangelho, tá? O sofrimento de Paulo aqui o tempo todo, ele fala que é um sofrimento porque a gente segue a Cristo. Então, nós vamos ter alguns sofrimentos na nossa vida porque nós seguimos a Cristo. Seja perseguição do mundo, seja algumas coisas nas nossas casas, sejam escolhas que a gente vai ter que fazer que vão de encontro ao mundo, à sociedade, às ideologias, seja o que for. Nós vamos sofrer de algumas formas. E Paulo está falando que, olha, por eu sofrer por Cristo, que susto, também tomei um susto. Por eu sofrer por Cristo, isso não significa que eu não tenho consolação do meu Senhor. Paulo fala de sofrimento de forma... Isso é de quem? Não sei. Eu colocando aqui. Tá. Porque eu tô olhando pro pastor Thomas e eu falei assim, tá vindo do pastor Thomas ali, ó. Tá achando bem? Não, tá vindo da Suzy que tá atrás.
Mas, enfim, e aí a gente tem Paulo falando sobre sofrimento de uma forma linda o tempo todo, que ele fala, ele tem uma visão completamente diferente, a visão dele de sofrimento está associado ao progresso do reino de Deus. Ele fala o tempo inteiro, se eu tiver que sofrer para o evangelho ser pregado, eu vou sofrer. E quando eu sofro, existe um propósito nisso também, porque se eu sofro e sou consolado, isso significa que eu posso consolar também vocês e consolar as pessoas à minha volta. Então, o tempo inteiro a Bíblia vai falar sobre sofrimento de uma forma que, sim, a gente sofre, mas a gente amadurece, a gente fica mais firme com Deus. Quem aqui pode lembrar de pelo menos uma situação da sua vida em que estava tudo muito difícil e você lembra que a sua única esperança era o Senhor e parece que o seu relacionamento com Deus foi ainda mais profundo porque você agarrava na sua esperança que era Deus, parecia que tudo o resto estava desmoronando, mas você sabia que o seu Deus era fiel, o seu Deus era o Deus de todas as misericórdias, o seu Deus era o Deus de toda a consolação, e a gente se agarra em Deus e a gente vai crescendo, porque a gente vai vendo a paz no meio de todo o caos. E aí quando a gente passa por isso, o que a gente faz? A gente testemunha, porque o nosso testemunho ajuda as pessoas à nossa volta a entenderem que elas também podem passar por isso. Então o que Paulo está falando é, olha, eu sou consolado, eu passo pela dificuldade, eu sou consolado para eu poder consolar. Nós muitas vezes vamos passar sim por dificuldades, vamos ver a mão do Senhor sobre as nossas vidas e isso vai ajudar a gente também a abençoar e amar e a perdoar e encorajar as pessoas que estão à nossa volta. Paulo destaca que existe propósito no sofrimento com Cristo. Eu não estou falando de sofrimento por causa das nossas burrices, né? Que às vezes a gente sofre mesmo. Sofrimentos por causa das nossas más escolhas. Paulo está falando que quando a gente sofre por Cristo, quando a gente sofre porque a gente segue o Evangelho, seja de diversas formas, e cada um aqui pode falar de uma forma, mas quando a gente sofre por causa de Cristo, existe sim um propósito e existe sim uma consolação. E Paulo deixa claro que ele está sofrendo pelo evangelho para que eles, as pessoas, as igrejas, fossem alcançadas por ele. A verdade é que quando a gente olha, eu sempre falo isso com o pastor Thomas, é claro que assim, a gente é jovem, muitas vezes a gente passa por alguns momentos difíceis, a gente já compartilhou aqui com a igreja um momento difícil que nós estamos passando hoje, atualmente. Antes do culto, eu até estava brincando que o pastor Thomas vai ter que fazer uma cirurgia semana que vem, na mão, porque ele está com muita dor na mão por alguns meses, e eu até brinquei e falei assim, as pessoas olham o Thomas tocando aqui, não fazem ideia da dor que ele sente toda vez que ele toca o piano, e aí chega em casa, tem que colocar aquilo na mão, porque para ele, né, ele não, você olha pro Thomas, realmente não parece que ele tá com dor. O Thomas tem muita resistência à dor. Mas semana que vem ele vai ter que fazer uma cirurgia, porque os ligamentos estão se rompendo, enfim. E ele vai ter que ficar um tempo de recuperação. Claro que ele vai vir pra igreja, nada impede. Mas a gente passa por coisas mesmo da vida. A gente passa por coisas com sofrimento, a gente passa... mas quando a gente olha, e eu sempre falo isso com o pastor Thomas, não se compara ao sofrimento de Paulo. Né? A gente pode falar o que for. Essas semanas, teve 2 semanas atrás, a gente estava indo para Orlando, bateu um pássaro gigantesco no nosso carro e quebrou o nosso vidro, e aí eu andei o resto do caminho todo com uma coberta em cima, e aquela coisa toda, e o nosso carro teve uma confusão, e às vezes isso atrapalha. Mas quando a gente olha para essas coisas, eu falo assim, gente, nem se compara aos sofrimentos de Paulo. E Paulo sofria tanto, mas tanto pelo evangelho, e mesmo assim ele dava graças ao Senhor, o que são as coisas pequenas que acontecem na nossa vida. E muitas vezes é muito triste, porque às vezes são as coisas pequenininhas que fazem uma pessoa mandar mensagem pro pastor falando assim, ai pastor, não vou mais na igreja, ai pastor, eu não quero mais fazer isso, ai pastor, eu não quero mais servir, porque se for para servir assim, eu não vou servir. E às vezes eu fico olhando e falo assim, gente, as pessoas perdem a bênção que Paulo está falando aqui, pelo evangelho. Sabe, servir a casa, não estou nem falando só para servir a igreja, mas seja o que for, seguir a Cristo, fazer coisas para o reino de Deus. E às vezes as pessoas perdem a oportunidade de serem abençoados por coisas tão pequenas. E aí eu olho para Paulo, que foi açoitado, que ficou vários momentos quase que em morte mesmo, quase morrendo, naufrágios, tanta perseguição, calúnia, tá? Porque faz parte, calúnia. E aí a gente olha para tudo isso e Paulo falando assim, olha, o meu Deus é o Deus de toda consolação. E eu sei que estão me caluniando aí na igreja, mas o meu Deus é o Deus de toda consolação, e eu prossigo e eu continuo porque eu quero que vocês sejam salvos. Olha o amor de Paulo pelo evangelho, olha o amor de Paulo por Cristo. E sim, queridos, às vezes nós vamos sofrer. Vários momentos acontece uma coisa e eu viro pro Thomas e falo assim, nossa, isso está acontecendo, e a gente como no nosso ministério, e aí eu tenho uma frase que eu até já falei aqui, que eu amo essa frase dele, que ele vira para mim e fala assim,
Isso faz parte do job prescription, né? Description. Isso faz parte da descrição de trabalho, ou seja, tá dentro. A calúnia, chateação, magoação, seja o que for, tá dentro do trabalho pastoral. E a gente tem que aguentar, porque a gente não aguenta, a gente aguenta por causa do evangelho, a gente aguenta por causa de Cristo. Não é só pastor que sofre, não, queridos. Uma pessoa que é sozinha, convertida na sua casa, ela sofre e sofre muito. Quantas vezes a pessoa vai reclamar porque essa pessoa tá indo pra igreja, quantas vezes vai ouvir alguma coisa que não devia, ou aquela pessoa ali que está no julgo desigual, o que for, às vezes um jovem que se converte e tem que parar com as suas amizades, é um sofrimento, não se compara ao sofrimento de Paulo, não se compara ao sofrimento de Paulo, mas são os nossos sofrimentos que muitas vezes nós passamos na nossa vida também. E o que Paulo está falando é, sim, nós sofremos, mas nós também somos consolados, vale a pena a gente prosseguir. Eu acho lindo que toda vez que Paulo fala de sofrimento, ele fala dizendo que vale a pena. 2 Coríntios 1:9 diz assim: de fato, havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Paulo aqui vai falar sobre as tribulações que ele teve na Ásia. E na Ásia, depois a gente vai ver um pouco mais pra frente da carta, e lá em Atos, fala que ele sofreu muito na Ásia, teve muita perseguição, chegou ao ponto de morte. A gente não sabe exatamente todos os detalhes, mas o que Paulo tá falando aqui eu sofri mesmo. O que esse pessoal tá falando aí pra vocês, que eu sofro, que isso acontece comigo, aconteceu mesmo. Na Ásia, eu fiquei a ponto de morte. Mas aí Paulo vai falar: mas para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. O que Paulo está falando aqui é, sim, eu passei por isso para eu aprender que eu não dependo de mim mesmo, mas que eu dependo do Senhor. E aí Paulo vai falar sobre isso todo momento. O sofrimento, existe uma razão. No meio do sofrimento, nós precisamos confiar em Deus. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos entender qual é a nossa posição. E tem horas que a nossa posição é nada. Não tem nada que a gente possa fazer. E é aquele momento de dependência do Senhor. Não sei se você já viveu isso na sua vida. Completamente dependência. Você olha e fala assim: ok, Senhor, já fiz tudo o que eu tinha para fazer. Eu fui até o meu limite e agora está nas suas mãos. E tem momentos da vida que são exatamente assim. Senhor, eu cheguei a um ponto que eu entendi que eu não tenho que depender de mim mesmo e que eu dependo do Senhor. Quando a gente começou a igreja, a gente fundou a igreja, Deus deu esse nome Fronteira. E a ideia da fronteira é exatamente isso. É aquela fronteira que a gente tem de que a gente vai e a gente faz o possível. Mas chega um momento que é só o impossível. E o impossível só Deus pode fazer, porque faz parte da nossa caminhada com Deus. Ter momentos em que a gente não tem mais o que fazer, mas a gente sabe que o nosso Deus tudo pode. E é o que Paulo está falando aqui. Eu passei por um momento de morte que eu não tinha mais o que fazer. Eu só tinha que confiar. E eu confiei em Deus porque eu não confiei em mim mesmo, mas porque só Deus pode ressuscitar os mortos. Só Deus tem o poder. Só Deus tem o controle sobre todas as coisas. E se você está passando por um momento hoje, talvez na sua vida, que parece que assim, Senhor, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora é o Senhor que precisa agir porque eu não sei mais para onde ir. Confia em Deus, é o nosso Deus que faz. E existem momentos da nossa vida que são exatamente assim. Nós precisamos entender a nossa insignificância, muitas vezes diante dos problemas, para que a gente possa ver o mover do Senhor nas nossas vidas. E aí Paulo vai falar sobre o sofrimento na Ásia. Ele fala que ele chegou ao ponto de morte. Ele agradece a oração da igreja. Eu acho lindo a forma que ele agradece ali no final. A gente não vai ler só por questão de tempo, mas Paulo agradece a igreja, agradece pelas orações, pede para Deus recompensá-los. E é lindo porque muitas vezes semana passada mesmo, domingo, pastor Thomas, a gente estava de madrugada no carro voltando para Orlando e eu recebi a mensagem de um querido da igreja, de uma pessoa da igreja, e essa pessoa falou assim: pastores, acabamos de ajoelhar aqui e orar para que Deus guarde vocês. E eu lembro que eu olhei pro Thomas assim, eu falei assim: gente, não tem nada melhor, né? Não tem nada melhor do que alguém orando por nós, né? E não só como pastores, como igreja. Não tem nada melhor do que a gente receber uma mensagem e falar assim: olha, eu estava orando por você. O que Paulo fala: olha, eu agradeço a vocês pelas orações. Hoje em dia a gente fala: vou orar por você, né? E a gente acaba que não ora, ou a gente esquece. Mas, queridos, orar, ter alguém que fale que vai orar por você, ter alguém que você possa contar em oração, saber que a igreja está orando junto por algo, não tem nada melhor. Não tem nada melhor do que alguém que se importa o suficiente para orar por você. Às vezes você pode não ter o pai ou a mãe que mais abraça, mas se você tem alguém que ora por você, uma avó que ora por você, um pai ou uma mãe que oram por você, a gente já tem tudo. É tão importante a gente ter alguém que ora e que clama ao Senhor
por nós. Eu acho lindo Paulo agradecer a igreja, porque é algo que realmente precisa ser agradecido. Quando a gente agradece as orações e o clamor dos nossos irmãos. E aí Paulo vai entrar agora sobre algo que também é muito importante na igreja, que ele vai falar sobre o perdão e sobre não deixar Satanás ter vantagem sobre nós. Amo como Paulo escreve, gente, não tem. Vocês sabem que eu amo escrever, mas eu olho assim como Paulo escreve as cartas dele, as frases que ele usa, as palavras que ele usa, e é tão interessante ver quanto essas palavras são ricas e o quanto a gente pode aplicar elas realmente na nossa vida. E Paulo fala exatamente sobre vantagem sobre nós, sobre não deixarmos Satanás ter vantagem. E aí ele vai falando. Vou dar uma resumida, mas ele vai falando sobre a importância da gente perdoar. Ele fala ali que tem pessoas que fizeram algo errado e eles já sofreram o suficiente. Então Paulo fala assim, olha, perdoa eles porque eu já perdoei eles diante de Cristo. E quando a gente vai estudar sobre isso, alguns teólogos falam que pode ser sim os casos que aconteceram na primeira carta, que nem a gente leu, né, que tinha algumas pessoas ali que não estavam fazendo o que era certo, mas pode ser também Paulo falando sobre aqueles que caluniavam ele na igreja. Porque Paulo fala assim, eu já os perdoei diante de Cristo, por amor a vocês. Então agora vocês vão e perdoem também. E é muito interessante porque Paulo fala sobre a importância da igreja perdoar. Sobre a importância da gente perdoar os nossos irmãos. E uma coisa que é essencial entender é que para existir perdão, tem que existir arrependimento. A gente perdoa, a gente até pode perdoar por nós, mas tem que existir um arrependimento. E a partir do momento que mesmo pode ter sido o pior pecado, mas se essa pessoa realmente se arrepende, quer mudar de vida, a igreja nunca pode falar não. Mas se essa pessoa não existe o arrependimento, essa pessoa vai continuar fazendo as mesmas coisas. Mas a igreja é o lugar em que a gente precisa perdoar e falar, olha, se você quiser perdão, se você quiser misericórdia, o Senhor pode te dar. A igreja não é um lugar da gente maltratar as pessoas. Quantas vezes, até uma igreja pequenininha como a nossa, às vezes a gente discute com alguém, às vezes alguma coisa acontece, que se a gente não fosse perdoar, a gente não estava nem aqui, né? A gente não tinha sobrevivido todos esses anos, porque muitas vezes uma coisa vai acontecer, a pessoa vai falar uma coisa que você não vai gostar, mas a gente precisa aprender a perdoar. Essa pessoa quer melhorar, essa pessoa quer crescer em Cristo, essa pessoa pediu perdão, vamos continuar a nossa caminhada. Não é a gente que vai julgar se essa pessoa merece ou não, se essa pessoa quer se arrepender, se essa pessoa se arrependeu diante de Cristo, nós perdoamos. Acho lindo imaginar que Paulo, ele estava falando aqui sobre as pessoas que estavam machucando a ele. Ou seja, a igreja ficava brava porque as pessoas estavam caluniando ele na igreja. E aí Paulo vira e fala assim, olha, se eu perdoei diante de Cristo, vocês têm que perdoar. Perdoem essas pessoas, eles já sofreram o suficiente. Cuidado para eles não ficarem muito tristes e isso impactar a vida deles com Deus. Se eles estão arrependidos, perdoa, vamos seguir em frente porque eu também já perdoei diante de Cristo. E é assim que a igreja precisa ser. Mas no final, eu queria só que a gente se atentasse ao que ele fala. 2 Coríntios 2:11. Ele diz assim, depois que ele fala sobre perdão, ele fala, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções dele. Olha a importância de perdoar, olha a seriedade de uma divisão dentro da igreja. Paulo fala assim, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Às vezes as pessoas olham e falam assim, isso é só uma discussão, isso é só um probleminha, isso é só uma coisinha que está acontecendo. Gente, quando a gente dá espaço, seja para divisão, seja para falatório, seja para uma mágoa que vai crescendo, e aí a gente vai dando espaço para isso, a gente está dando vantagem para Satanás. A gente está dando vantagem para que ele continue a mexer na nossa mente, nas nossas emoções, para que um dia a gente se canse, para que um dia haja divisão, para que um dia a gente se canse de vir para a igreja, porque é exatamente assim. Hoje em dia você vai para a rede social, você vê um monte de gente falando que é desigrejado, que não vai para a igreja porque foi magoado, e a gente vai dando aquela vantagem ali para Satanás. Muitas vezes a própria igreja, como a igreja se comporta, às vezes dá vantagem para Satanás, e as pessoas vão dando vantagem para Satanás. Aquela pessoa às vezes não é bem-vinda, ou um olhar que você faz, ou uma cara que você faz, e a gente vai dando vantagem. Porque no final ele fala assim, pois não ignoramos as intenções dele. A intenção de Satanás nunca é boa em relação à igreja. As intenções de Satanás nunca é boa em relação às nossas próprias vidas. E a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes, dependendo do que a gente faz, a gente dá vantagem para Satanás. Dependendo do que a gente fala, dependendo de como a gente olha, dependendo de como a gente responde, a gente não pode dar vantagem para Satanás. Como igreja, a gente não pode deixar nada, nem uma brecha para que Satanás possa entrar, porque a Bíblia deixa clara, toda divisão vem
de Satanás. Não adianta a gente ficar carregando mágoa, não adianta a gente ficar falando mal, não adianta a gente ficar naquilo. Toda divisão, todo o espaço que a gente abre, se é um espaço que machuca a igreja, vem de Satanás. Eu acho muito interessante essa fala dele. Não dê vantagem para Satanás, porque nós sabemos da intenção dele. E aí depois que ele fala sobre isso, ele vai falar sobre a sua viagem para Troade, que era uma cidade ali na Turquia, e aí ele vai falar sobre a sua preocupação. É interessante que ele fala assim: eu fui para Troade, não encontrei Tito, fiquei preocupado com Tito, mudei de ideia, fui lá para Macedônia para ver se eu achava Tito. Você vê o amor de Paulo, né, por Tito. Ele fala assim: eu fui para lá, mas como eu não achei Tito, eu fiquei preocupado, e aí eu fui para Macedônia para procurar Tito. E lá em 2 Coríntios 7:6 vai mostrar pra gente que Paulo realmente encontrou Tito na Macedônia. E aí Tito vai lá e dá as notícias sobre a igreja de Corinto. Você vê que a Bíblia é linda, porque se a gente for lá para Atos, a gente vai ver todas as viagens de Paulo. E aí a gente vai vendo para as cartas, a gente vê tudo é interligado. É muito lindo a gente estudar a Bíblia. E aí ele tá falando que encontrou Tito lá na Macedônia, e Tito dá as notícias sobre como era a igreja, e a gente vai chegar lá, porque só é lá no capítulo 7, então não é hoje. Mas de qualquer forma, a gente vai ver Paulo ali se encontrando com Tito e o amor que Paulo tinha sobre ele. E aí a gente vai ver que essa viagem para Macedônia, ela não foi programada. Mas mesmo assim, Paulo faz uma declaração linda sobre o seu ministério, seu compromisso com a verdade. Olha o que ele vai falar. 2 Coríntios 2, 14 e 17. Graças a Deus que sempre nos conduz triunfantemente em Cristo. Por nosso intermédio, exala a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Mas para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Entretanto, quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. E é muito bonito quando ele começa falando que Deus sempre nos conduz triunfantemente em Cristo. Sabe o que é interessante? Que naquela época em Roma existia algo que era um desfile triunfal, né, romano. Que era quando um general romano, eles tinham ganhado a guerra, e esse general romano, ele exibia todos os seus tesouros e exibia aqueles que foram cativos na guerra ou na luta. E quando ele mostrava o seu tesouro, tinha meio que uma nuvem de incenso. E esse cheiro, para quem tinha vencido, ou seja, para os romanos que tinham vencido, era um cheiro bom, era um cheiro de vitória. Mas esse cheiro de incenso, para aqueles que estavam cativos e eram presos, era um cheiro ruim, era um cheiro de derrota. E Paulo faz essa conexão com essa entrada triunfal que era feita quando você ganhava uma guerra. E ele faz essa conexão falando: olha, nós somos aqueles que exalamos o perfume de Cristo. Mas esse cheiro, para aqueles que conhecem a Cristo, para aqueles que estão sendo salvos, é um cheiro bom, é um cheiro agradável. Mas para aqueles que estão perecendo, tanto que ele fala assim, ó: somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo, para estes, ou seja, para aqueles que estão perecendo, somos cheiros de morte, e para aqueles somos fragrância de vida. Aqueles que não conhecem a Cristo, muitas vezes vão olhar para a igreja e as coisas que a igreja faz, e aquilo dali para eles não vai cheirar bem. Eles vão criticar, eles vão falar mal. Não é verdade o que está acontecendo hoje em dia também? A sociedade só critica o que a igreja faz, porque aquilo para eles é um cheiro ruim. Sabe o que acontece quando muitas vezes a Bíblia vai de encontro à ideologia que você acredita? Está falando, está literalmente expondo os seus pecados, colocando que o que você está fazendo é errado diante do Senhor, e aquilo para eles é um absurdo. Isso é errado. Todo mundo precisa aceitar e aprovar o que eu faço. É um absurdo falarem que eu estou fazendo algo que é errado, porque a Bíblia, que é um livro escrito por homens de tantos e tantos anos, que já foi modificada e mudada, está falando que isso é errado. Se eu nasci assim e eu sou assim, quantas coisas a gente escuta? Porque é exatamente isso que Paulo está falando. Esse aroma que a gente exala, que é a nossa obrigação, exalar o aroma de Cristo, esse aroma que a gente exala, a verdade que a gente prega, que a gente transmite para as pessoas que são de Cristo, ela é um aroma agradável. Mas para aqueles que estão perecendo, aqueles que não entenderam, que não se converteram, que rejeitaram a Cristo, aquele aroma é um aroma ruim, é um aroma de derrota. Não tem como a gente ser crente, entenda o que eu vou falar. Não tem como a gente ser crente e o nosso aroma ser agradável para todos. Não tem como. Biblicamente, não tem como. Não tem como você agradar
todos à sua volta, até aqueles que não são crentes. Muitas vezes nós vamos amar, nós vamos respeitar, nós vamos falar com amor, mas muitas vezes a verdade que a gente vive não vai agradar a todos. E tá tudo bem, porque o que Paulo tá falando faz sentido. Porque o aroma, para aqueles que estão livres, é um aroma bom. Mas para aqueles que ainda estão presos no pecado, é um aroma ruim, é um aroma difícil, é um aroma pesado. E não é porque a gente está sendo pesado, mas é porque é a verdade bíblica que está mostrando para eles que eles ainda estão em pecado. E existem pessoas que não vão querer mudar. Existem pessoas que vão discutir com você até morrer. Existem pessoas que vão falar para você que você está no caminho errado. Existem pessoas que vão chamar você de bitolado, de religioso, o que for. E vai acontecer. E sabe o que a gente faz? A gente continua falando com amor, a gente continua trazendo a verdade, mas aquele aroma, não importa o quanto a gente tente, não vai ser agradável. Eu não estou falando que a gente não tem que tentar ser amável. Nós temos sempre que ser amáveis. Até porque Paulo depois vai falar que nós somos cartas abertas. Então nós precisamos viver uma vida em que somos amor, a gente é pacífico, mas nós não aceitamos tudo aquilo que esse mundo tenta fazer a gente aceitar. Porque se a gente aceita, nós estamos errados diante do Senhor. Então muitas vezes nós vamos ter que ir sim de encontro a muita coisa. Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha coisas que meus amigos falavam pra mim, e eu levava para os meus pais, e aí meus pais brigavam comigo, falando que não era assim. E naquela hora eu ficava com raiva daquilo, porque eu falava, mas todo mundo faz, né? Todos os meus amigos estão fazendo, tá todo mundo indo, e por que eu não posso ir? Porque o aroma naquela hora é um aroma ruim, porque eu não entendia. Mas eu lembro depois que realmente eu fiquei ali no caminho do Senhor, quando eu tinha ali uns 14 anos, e eu comecei a buscar o Senhor de uma forma mais intensa, e o Senhor começou a mudar o meu coração de verdade, né? A gente fala sobre Deus, mas Deus, queridos, é o mesmo Deus para uma criança de 7, 5, 4 anos. É o mesmo Deus que age na nossa vida. E aí eu lembro que eu comecei a ter várias experiências com o Senhor, e Deus mesmo falando as amizades que eu tinha que deixar. E aquele aroma começou a ficar diferente. Dizer não para uma festa começou a ficar diferente. Dizer não para alguma coisa que os meus amigos faziam começou a não fazer nem mais efeito em mim. Porque aquilo que antes era ruim, agora se torna bom, porque agora eu sei qual é a verdade. E eu tô falando da minha vida, né? Que eu, graças a Deus, nunca me desviei completamente. Mas foram coisas que acontece na nossa vida, na nossa idade. Mas eu imagino para aquelas pessoas que teve um passado em Cristo. Vocês sabem que teve um passado antes de Cristo. Vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Aquilo que antes era bom, a bebida que antes era boa, a música que antes era boa, o vício que antes era bom, e as pessoas falavam para você que você não podia fazer, e você ficava com cara feia, falando assim, essas pessoas são muito chatas, né? Esses religiosos são muito chatos. Lá vem esses crentes, né? Lá vem esses crentes de novo. E a gente criticava e criticava. E aí quando a gente vê, aquele aroma começa a mudar. Cristo começa a entrar, o Espírito Santo começa a nos transformar, e aquilo que antes parecia bom, o que acontece hoje em dia? A gente olha e fala assim, cheiro de bebida, cheiro de cigarro, cheiro dessas coisas. Nossa, cheiro, as pessoas falam palavrão, às vezes o ouvido dói, porque o aroma mudou. É Cristo que faz isso na nossa vida. Aquilo que antes parecia ruim, hoje a gente sabe o que realmente é bom. E aquilo que hoje a gente sabe que é bom, a gente sabe que o que o mundo faz é ruim. Mas o que Paulo está falando é, exale o perfume de Cristo. Exale o perfume de Cristo. Para algumas pessoas isso vai ser bom, para outras pessoas isso não vai ser tão bom, mas o nosso papel nós precisamos fazer. E Paulo deixa muito clara a desaprovação daqueles que usam o evangelho visando o seu próprio lucro. Vamos até ver aqui o que Paulo falou de novo. Ao contrário de muitos, não negociando a palavra de Deus visando algum lucro. E eu queria falar de uma coisa que aconteceu semana passada. Não sei se tá gravando, tá gravando? Tá gravando? Aqui o pastor Thomas falou pra mim que uma pessoa que estava ali na igreja estava visitando uma outra igreja de um pastor bem famoso, eu não vou dizer o nome aqui, de um pastor bem famoso mesmo, tá? Que o brasileiro conhece. E essa pessoa estava contando pra gente que ela foi num seminário de finanças, porque eu não sei porque raios agora a igreja faz um monte de seminário de finanças. E uma coisa é a gente aprender à luz da Bíblia, outra coisa é ficar lá ensinando como ganhar dinheiro, mas enfim. E aí, tudo bem que dinheiro é espiritual. Mas aí ela foi para esse seminário de finanças, pagou caro para ir por pessoa. E ela estava falando pra gente que ela estava nessa igreja há um tempo. E ela ouviu esse pastor, que é um pastor super famoso, falar a seguinte frase: para ganhar dinheiro, a gente vai até no inferno.
E aí, quando esse pastor falou essa frase, teve pessoas da igreja que falaram assim, que isso, pastor? Né? Como se fosse assim, você tá brincando, não, misericórdia. Aquela brincadeira toda. E aí o pastor ficou bravo, né? Não foi uma coisa assim, falou até um palavrão. Foi uma coisa muito complicada. Tanto que ela falou pra gente, falou assim, olha, eu vou pra igreja, mas assim, eu já visitei algumas igrejas, nunca tive vontade de me comprometer. Ela não sabia nem a diferença, às vezes, da religião evangélica e da religião católica, tá? E ela estava frequentando essa igreja há um tempo. E aí ela falando isso pra gente, né? Falou pro pastor Thomas, mas falando de uma forma assustada, porque ela falou, alguma coisa estava errado, né? Eu olhei e falei assim, não é isso que pode ser. A gente olha para essas falas de Paulo e a gente acha que elas são antigas. Queridos, é muito mais atual do que a gente pensa. Quantas pessoas pregam o evangelho visando o seu próprio lucro? Às vezes não precisa nem ser sobre dinheiro, mas visando porque elas querem aparecer, visando porque elas querem ser vistas como as pessoas sábias desse mundo, visando como elas querem, sei lá, hoje em dia seguidores, serem famosos, seja o que for. A gente vê tanta gente, não precisa nem ir para os famosos, não. Às vezes nós mesmos usamos o evangelho para o nosso próprio lucro. Nós queremos negociar com Deus. Deus, se eu levar isso para a igreja, o Senhor me dá isso. Senhor, se eu falar a verdade para esse meu amigo, Senhor, é muito difícil para mim. Então, se eu fizer isso, eu preciso de alguma coisa, eu mereço alguma coisa. E muitas vezes nós também somos assim. E nós precisamos tomar cuidado, que Paulo está falando, olha, isso aí não está certo. Nós não visamos o nosso próprio lucro. O aroma não é nosso. O perfume não vem de nós e nem tem que vir. O perfume vem de Cristo. E Paulo aqui está defendendo porque ele sabe que as pessoas estavam falando mal do ministério dele. Ele sabe que as pessoas estavam falando mal. Paulo sofre, coitadinho. E provavelmente estavam falando que Paulo também não tinha tanto dinheiro assim. E aí estavam falando mal de Paulo, coitadinho de Paulo e essas coisas todas. E Paulo está falando, olha, eu prego o evangelho não é para o meu próprio lucro. Eu prego o evangelho por vocês, por amor de vocês. E eu sei que a verdade que eu prego, porque eu não comprometo a verdade, é isso que ele fala. Eu não comprometo a verdade. Às vezes, não comprometer a verdade é difícil. Uma coisa que a gente sempre escuta no Fronteira, né? Que a gente sempre escuta no Fronteira é... às vezes tem algumas coisas que são muito difíceis, né? E a gente sempre escuta isso. E às vezes a gente até conversa e fala assim, nossa, mas é a verdade do evangelho. Sempre quando a gente vai orar ao Senhor, tem uma coisa que Deus sempre fala. É lindo, porque às vezes são todos os pastores juntos orando. E Deus fala claramente, não comprometam a verdade do evangelho. Não comprometam a verdade do evangelho. Continuem pregando a verdade do evangelho. Não é porque não é só a Fronteira que faz isso não, queridos. Tem muitas igrejas sérias. É que, infelizmente, as igrejas que vão pra mídia não são necessariamente tão sérias assim. Mas tem muita igreja séria, muito pastor sério, muito missionário sério, pregando a verdade. Só que quem prega a verdade não fica tão famoso, porque o aroma não é tão bom. E aí nem todo mundo quer sentir esse aroma. O pessoal quer aroma de lavanda, o pessoal quer aroma de vanila, o pessoal quer aroma que é de Nutella. E aí esse aroma é muito bom, porque esse aroma acompanha para todo mundo. Mas quando o aroma não é tão bom e às vezes é azedo, até para mim mesmo, muitas vezes eu escuto uma pregação, eu leio a palavra do Senhor e aquilo vem direto para mim e falo assim, nossa, Pâmela, como você está sendo orgulhosa. E aquilo vem, mas o Espírito Santo vai mudando, porque não tem como a gente ter transformação se a gente realmente não se arrepende, se a gente não se coloca diante do Senhor. E o aroma às vezes vai ser um pouco desagradável, mas vale a pena a gente passar por isso. O que Paulo está falando é, não importa o que falarem de mim, não importa a calúnia que estão falando, não importa se estão falando que eu sou um falso profeta, não importa se estão falando que eu sou duro demais, não importa se estão falando essas coisas, eu não comprometo o evangelho, porque o meu aroma, a minha função é exalar o aroma de Cristo. E eu sei que esse aroma vai ser confortável para alguns e nem tão confortável para outros. Teve pessoas que já viraram para a gente e falaram assim, pastor, porque o Thomas conhece um monte de gente na área cristã, minha mãe conhece um monte de gente da área cristã, e já teve pessoas que viraram pra gente várias vezes, falando assim, por que vocês não convidam o pastor tal? Por que vocês não chamam a cantora tal? Por que vocês não chamam, isso aí vai encher a igreja de vocês ainda continua pequena, por que vocês não chamam fulano, cicrano? E aí, muitas vezes, até em reunião de pastor aqui dos Estados Unidos, a gente já ouviu falar sobre isso, por que vocês não chamam o profeta tal? E aquela coisa, não é nada contra, tem muito cantor sério também, mas eu olho para essas coisas e falo assim, Senhor, não é essa a razão pra gente encher uma igreja. Se a gente enche uma igreja porque tá a fim de ver o cantor vai embora, e aí?
pessoa não está a fim de ouvir a palavra, só está a fim de ouvir a voz do cantor. É muito complicado. Você entende o que hoje em dia o evangelho está se parecendo? Né? A gente olha o evangelho, um evangelho tão voltado a pessoas, um evangelho tão voltado a coisas, e na verdade o evangelho nunca foi isso, nunca foi sobre isso. E volto a reiterar aqui, também existem muitas igrejas sérias, muitos missionários sérios, muito trabalho sério sendo feito, pessoas que vão aí resgatar. É interessante porque tem pessoas que fazem esse trabalho tudo por trás, pessoas que vão resgatar a gente lá na escravidão, lá na lama, lá na prostituição, pessoas que estão fazendo um trabalho lindo para o Senhor, mas que não visam o seu próprio lucro. E aí quando a gente continua falando, quando Paulo, né, continua falando nessa carta, a gente já está terminando. Paulo vai falar sobre o aroma de Cristo, e Paulo também vai falar que nós somos cartas de Cristo. Em 2 Coríntios 3, 2, 6 fala assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, no coração. Esta é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisa alguma como nossa. A nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que estava acontecendo naquela época? As pessoas estavam falando, as pessoas estavam chegando nessa igreja e elas tinham uma carta, né, de recomendação que era muito normal naquela época. Tanto que Paulo faz algumas. Se a gente vê quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente vai ver que Paulo tem falando sobre as recomendações, sobre pessoas e também sobre ele. E essas cartas de recomendação eram muito comuns de acontecer. E o que estava acontecendo? Essas pessoas chegavam com essas cartas de recomendação, falando que eles eram o máximo. E aí eles começavam a falar mal de Paulo. E aí Paulo fala assim: olha, eu não preciso de carta, porque se as pessoas olharem para a transformação na vida de vocês, que Cristo mesmo fez através da nossa pregação, vocês são a minha carta. Olha que lindo que ele fala: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, não escrito com tinta, mas escrito com o Espírito do Deus vivo. O que ele está falando é muito mais do que falatório, muito mais do que discurso, é o nosso testemunho, a nosso estilo de vida, o que a gente faz, como a gente fala, como a gente se comporta. Isso sim é prova do mover do Espírito Santo. Eu convivo com Thomas há muitos anos e eu sei a mudança que Deus fez na vida dele, como ele sabe a mudança que Deus fez na minha vida, porque ele está ali convivendo comigo. Sabe o que eu acho muito triste? Muitas vezes as pessoas estão aqui na igreja, não necessariamente aqui, mas pessoas estão aqui na igreja e elas são, né, se comportam como crente, falam como crente, mas aí os filhos começam a ver um pai diferente, uma mãe diferente em casa, a esposa ou o marido começam a ver uma pessoa diferente. Queridos, muito mais importante do que discurso de crente é um estilo de vida que realmente reflete a Bíblia, que realmente reflete a Cristo. As pessoas da sua casa sabem se você é crente ou não. Os pastores podem até não saber. Às vezes a gente consegue enganar os pastores, dependendo de como a gente atua aqui na igreja. Se bem que Deus sempre revela de alguma forma. Mas assim, quando precisa, Deus revela. Mas o que eu tô falando às vezes a gente consegue enganar um amiguinho, enganar um irmãozinho, mas as pessoas da nossa casa realmente são. Seus filhos sabem se você realmente é crente ou não. Como você se comporta em casa, realmente isso vale. Isso é muito importante. A gente esquece, a gente às vezes entra no automático, mas o nosso estilo de vida, a transformação, aquela pessoa que antes era raivosa ou tinha muita raiva, agora consegue se controlar, ter paciência. Aquela pessoa que antes só falava de amargura, agora você consegue ver essa pessoa sorrindo, essa pessoa alegre. Só aqui na nossa igreja, que é uma igreja pequena, a gente olha para o lado e a gente já vê tanta transformação, tantas pessoas em processo de transformação. É tão lindo a gente poder olhar para isso. Olhar para alguém e falar assim: nossa, olha como essa pessoa mudou ao longo do tempo. A gente erra, mas a gente vai se transformando, a gente vai se mudando, a gente vai meio que sendo afiado pelo Espírito Santo, a gente vai deixando o Espírito Santo trabalhar em nós. Isso que é ser igreja. Então o que Paulo está falando aqui é: ok, vocês podem até ouvir o discurso dessas pessoas, mas eu sei que a vida de vocês é um testemunho. E o que Deus fez através da vida de vocês, através do nosso ministério, vale muito mais do que uma carta de recomendação. O Paulo está falando é a transformação que o Espírito Santo dá, que é realmente o valor que tem para saber se alguém é sério ou não
diante do Senhor. Não adianta nada. Eu achei muito interessante, foi meu pai que falou sobre isso. Aquelas pessoas que muitas vezes falam assim: essa pessoa tá muito sábia, muito crente, e você nunca viu essa pessoa, você nem conhece a família dessa pessoa, só porque você viu essa pessoa na internet, viu um vídeo dessa pessoa, e aí você acha que essa pessoa é incrível. Aí, na verdade, depois vai saindo um monte de coisa na mídia dessa pessoa, e você fica assim: meu Deus, não parece que é a mesma pessoa. Eu lembro que tinha um teólogo americano que eu achava ele incrível. Gente, eu li os livros dele de teologia quando eu estava fazendo seminário. Eu achava ele incrível. E depois que ele morreu, foi muito triste. Saiu várias notícias de que ele abusava mulheres. E eu lembro que eu fiquei assim, em choque completo. Eu falei assim: meu Deus, esse homem que escreveu tanta coisa, teologia, ele sabia de Bíblia. Gente, ele explicava a Bíblia de uma forma. Os livros dele eram livros que vendiam como água nesse país. E aí sai tudo isso sobre ele e fala assim: nossa, do que adianta você saber de Bíblia e perder o céu muitas vezes? Né? Claro que a gente precisa ler a Bíblia, mas o que eu estou falando, do que adianta você se achar um professor de Bíblia e muitas vezes você não praticar a Bíblia? Do que adianta a gente saber versículo decorado se a gente não usa os versículos na nossa vida? Muito mais importante às vezes do que a gente sair e ter discurso de crente, orar bonito, é a gente viver a nossa oração, é a gente viver realmente a Bíblia, viver o Evangelho de forma digna, de forma verdadeira. A gente até brinca que tem pessoas que a gente escuta e fala assim: nossa, se essa é a igreja de fulano, né, o mais importante, até mesmo de você convidar ou entregar um convite para alguém, é você ter um estilo de vida tão diferente que as pessoas viram para você e falam assim: nossa, o que aconteceu? E aí você fala assim: foi a igreja, você quer vir na igreja comigo? Isso vale tanto, às vezes o nosso testemunho vale tanto. A gente coloca lá o adesivo do carro e eu oro para que nenhum de vocês faça nada no trânsito, porque se você uma vez faz algo pro trânsito, a pessoa vai olhar o adesivo da igreja e vai falar assim: gente, que igreja é essa, fronteira? Não vou parar lá. A gente brinca, mas é verdade. Nós temos que tomar cuidado, porque nosso testemunho às vezes é o que vai chamar alguém para a igreja ou não. O nosso testemunho é o que vai levar alguém para Cristo ou não. Não adianta nada a gente vir para a igreja e ficar falando palavrão no trabalho, ficar falando sobre coisas que não provêm de Deus, ficar vivendo coisas que não provêm do Senhor. A gente nunca vai conseguir espalhar o nosso aroma e pregar o Evangelho. Somos cartas de Cristo e através do Espírito Santo é que nós precisamos exalar esse aroma e falar do nosso Deus. Através do que o Espírito Santo faz na nossa vida, a gente vive de forma diferente e as pessoas se aproximam do Senhor. E para terminar, Coríntios 3, 13 e 18 diz assim: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque somente em Cristo é removido. De fato, até hoje, quando Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Vou ler em partes aqui que é mais fácil para a gente entender. Não somos Moisés, que colocava um véu sobre a face para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que se desvanecia. A gente lembra de quando Moisés foi ao Monte Sinai, ficou um tempo com o Senhor. Quando ele volta, a face dele estava resplandecendo. A face dele estava com luz. E aí o povo de Israel, eles ficam com medo. E Moisés vai e coloca um véu. Então é sobre isso que Paulo está falando. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. Paulo está falando aqui que mesmo que a pregação tivesse sendo pregada para os judeus, eles ainda não entenderam quem realmente é Cristo. Esse véu continua ali. E eu vou ainda mais, porque Paulo não fala somente judeus. Aqui, hoje em dia, a gente tem ainda a pregação que está sendo pregada, o evangelho que está sendo levado, mas as pessoas ainda não conseguem entender quem é Cristo, a transformação verdadeira de Cristo, e elas vivem a vida com esse véu, essa separação. Por isso que ele fala, até hoje não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ou seja, a gente consegue entender o que é a verdade, quem é a verdade. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Vamos entender o que ele está falando aqui. Quando a gente não tem Cristo, a gente não consegue entender a verdade. A gente não consegue entender a verdadeira. A gente pode até saber um pouquinho da Bíblia, mas a gente não consegue entender e colocar em prática. Porque o que ele está falando aqui é que agora, depois que a gente se converte, a gente tem o Espírito de Deus que vem e age em nós e traz a verdadeira transformação.
Hoje, filhos de Deus que nós somos, porque nós nos convertemos ao Evangelho, nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Hoje a gente tem o Espírito Santo que habita dentro de nós e a gente tem essa face descoberta, por isso que a gente prova da glória do Senhor. Acho lindo porque ele fala assim, uma glória cada vez maior. A nossa glória não era igual à glória na face de Moisés, que falava que desvanecia, ou seja, era temporária. A nossa glória, ela vai ficando cada vez maior, porque nós somos salvos, o Espírito Santo vai nos transformando até um dia a gente ser completamente glorificado no céu. Que privilégio é a gente poder entender a verdade. Que privilégio é a gente ter na palma das nossas mãos a verdade, o nosso futuro. Esse mundo está desesperado com tudo que está acontecendo, mas a gente já sabe para onde a gente vai, a gente já sabe qual vai ser o final das coisas, a gente entende quem é o nosso Deus, a gente prova da fidelidade do Senhor, porque nós vivemos uma vida com a face descoberta. Nós vivemos uma vida sem véu, sem separação. A gente sabe quem é o nosso Deus. A gente conhece a verdade. A gente tem a revelação da verdade todos os dias. O Espírito Santo vai trabalhando na gente todos os dias. Por isso que a gente vai ficando cada vez mais parecido com Cristo. E aí a gente vai se aproximando de Deus. E a gente vai vendo, a gente vai tendo experiências com o Senhor. Porque o Espírito Santo é real. Não é algo só que a gente lê. É algo que a gente vive. Quando a gente se converte, esse véu é retirado. Nós não temos mais medo da glória do Senhor. Agora a gente vive na glória do Senhor. Porque isso, queridos, é um privilégio. É um privilégio ser carta de Cristo. É um privilégio ser aroma de Cristo. É um privilégio viver uma vida sem véu. O que Paulo está falando é, olha, esse é verdadeiro evangelho. Nós somos carta, nós somos aroma. Nós vivemos uma vida em que a gente pode experimentar da glória de Deus. Quando tem muitas pessoas que ainda vivem com véu. Tantas pessoas que não entendem esse aroma. Tantas pessoas que não querem ler essa carta. Tantas pessoas que ignoram o evangelho. Eu sei que vocês que se converteram, vocês podem viver o evangelho verdadeiro. E tem uma música que a gente cantou quando a gente começou o culto, que é exatamente assim, que a gente nunca se acostume com isso. Que a gente nunca se acostume a viver uma vida sem véu. Que a gente nunca se acostume a viver uma vida em que somos cartas abertas de Cristo. Em que a gente exala o aroma da verdade. Que a gente nunca se acostume, porque é um privilégio viver assim. É um privilégio poder ter a nossa vida em Cristo. É um privilégio a gente vir numa quinta-feira à noite e a gente louvar a Ele e saber que a presença dEle está aqui. Seja com uma, duas, três, quatro, seja o que for. É um privilégio a gente poder ajoelhar no nosso quarto. Que privilégio, gente. Toda vez que Deus fala comigo na minha casa, eu fico assim, Senhor, quem sou eu? Toda vez que Deus me chama por nome, toda vez que Deus responde uma oração, toda vez que eu sinto a presença dEle tocando no louvor, toda vez que eu leio a palavra do Senhor, quem sou eu para merecer tal glória que vem de Ti? Quem somos nós? Para que a gente possa receber a presença do Senhor, a verdade revelada na palavra dEle. Nós não somos desesperados, nós não somos abandonados. Nós temos o céu, nós temos um Deus que nos ama, um Pai que cuida de nós. Enquanto todos à nossa volta estão desesperados com o futuro, com guerra, com sei lá o que for, nós também ficamos preocupados, porque nós vivemos aqui. Mas nós olhamos para tudo isso e falamos assim, o que é tudo isso diante da grandeza do meu Deus? Eu sei quem cuida de mim. E sabe quem é? É o Deus de toda a consolação, o Deus das misericórdias. É o que ele começa a carta falando. O nosso Deus não muda, as circunstâncias mudam, os problemas mudam. Hoje é um problema, amanhã vai ser outro, depois de amanhã vai ser outro. Mas o nosso Deus, nada muda o nosso Deus. O caráter de Deus continua bom. Algo que eu sempre falo aqui, o nosso Deus é bom nos dias bons e nos dias maus. O nosso Deus é fiel nos dias bons e nos dias maus. O nosso Deus permanece o mesmo. A verdade permanece a mesma. Que privilégio é viver assim. Sabendo que nós temos um Deus que a gente vai sofrer, mas Ele nos consola. Um Deus em que, através da verdade, a gente possa exalar esse aroma que vem dEle, não de nós. Um Deus em que nos faz uma carta viva, em que as pessoas olham e a gente possa apontar para a glória dEle. Um Deus que se revela a sua glória sem véu, sem ninguém mais. A gente não precisa de mais ninguém. Jesus Cristo é aquele que já intercede por nós. Nós não precisamos mais ir para ninguém. Quando a gente faz a nossa oração, o nosso Deus, Ele responde, Ele escuta. Que privilégio, livre acesso ao Deus do universo, livre acesso ao nosso Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor e nós vamos agradecer ao Senhor pelo privilégio que é a gente poder ser aroma, a gente poder ser carta, a gente poder viver essa vida com a nossa face descoberta, conhecendo, provando, testando da fidelidade do nosso Senhor.
Senhor, obrigada, Senhor Deus. Obrigada porque tudo que Paulo fala, Senhor, para a igreja de Corinto é algo que também, Senhor, até hoje, Senhor Deus, nós precisamos ser relembrados todos os dias. Nos perdoa, Senhor, se alguma vez, Senhor, não exalamos o Teu aroma. Nos perdoa se algumas vezes, Senhor, não fazemos aquilo que devemos fazer. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes esquecermos, Senhor, do privilégio que nós temos, Senhor, de sermos cartas de Cristo. Pai, nos perdoa, Senhor, por muitas vezes não vivermos a vida que o Senhor quer para nós. Nos ajuda, Senhor Deus, sempre. Nos arrependemos diante de Ti, Senhor, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos dê a Tua graça. Que por mais, Senhor, que essa vida traga sofrimento, que a gente sempre se lembre do que Paulo declarou, que o Senhor é o Deus de toda consolação. Que o Senhor é o Deus que cuida de nós. O Senhor é o Deus que nos ama. O Senhor é o Deus que não nos abandona. Que mesmo que esse mundo venha nos pressionar, que mesmo que esse mundo venha nos perseguir, nós temos esperança. Nós temos um Deus que cuida, Senhor, das nossas vidas. Nos ajuda a sempre permanecermos contigo. Nos ajuda a sermos esse aroma agradável para aqueles que são salvos, mas talvez não tão agradáveis assim para aqueles que estão perecendo. Mas nos ajuda a exalarmos, Senhor, porque queremos, Senhor, pregar o Teu evangelho, falar do Teu amor, Senhor, com as nossas vozes ou com as nossas ações, Senhor. Nós queremos pregar o evangelho para as pessoas à nossa volta, porque nós sabemos o privilégio que é caminhar na verdade. O privilégio que é não ter mais véu. Que privilégio que é poder entender a Ti, viver contigo, se relacionar contigo. Que privilégio, Senhor. Que a gente nunca se acostume, pelo contrário. Que a gente queira, Senhor Deus, que todos à nossa volta tenham essa mesma vida. Que a gente queira que todo mundo à nossa volta experimente dessa verdade. E que a gente viva nessa verdade, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda. Que a gente permaneça com os nossos olhos elevados. Que a gente permaneça fixando os nossos olhos em Ti. Não nos nossos problemas, Senhor, mas em Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sempre vivermos o nosso melhor para Ti. Fala conosco, nos transforma. Nós queremos ter experiências com o Senhor, sentir a Tua presença quando lemos a Tua palavra. Queremos mergulhar cada vez mais em Ti. Ah, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada. Porque o que Paulo fala, nós queremos falar também. Que nós não vivemos esse evangelho para o nosso próprio lucro, mas vivemos esse evangelho para glorificar o Teu nome. E que bom é, Senhor, ser igreja, em que a gente se perdoa, a gente se ajeita, a gente vai sendo transformado, a gente vai sendo capacitado. Que bom é, Senhor Deus, ter o Espírito Santo nas nossas vidas. Continua abençoando, o Senhor nos deu uma semana maravilhosa na Tua presença, Senhor Deus, e fortalece as nossas vidas, fortalece a nossa igreja, fortalece as nossas mentes. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Antes de você ir para o nosso coffee break, a gente tem, vou pedir para... pedir para desligar ali a live, por favor. E a gente tem um anúncio para dar para a igreja. Vai botar o vídeo? Então eu vou colocar um vídeo. Então eu vou pedir para você ficar no seu